Fala galera, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com o PET volume 7, semana 2. Vamos falar um pouco de razões de ângulos e razões trigonométricas na nossa disciplina de matemática, nono ano. Meu nome é Gustavo Bonfim. Pessoal, ângulos notáveis e razões trigonométricas. Inicialmente, vamos demonstrar as razões trigonométricas em um triângulo retângulo, com ângulos de 30 e 60 graus, que são chamados complementares, porque eles se somando dão 90 graus. Observe o triângulo a seguir ABC, cuja medida de cada um de seus lados é A. Por que ele é A? Porque ele é um triângulo equilátero, ou seja, todos os lados são iguais. Cada ângulo interno mede 60 graus. E aí nós vamos traçar uma altura H desse triângulo em relação ao lado BC. É o mesmo que traçar a bissetriz do ângulo A ou a mediatriz do lado BC. Assim, a metade do triângulo equilátero ABC forma o triângulo HAC, com os ângulos internos agudos sendo de 30 e de 60 graus. O que foi feito aqui, pessoal? Confere aqui comigo no quadro, por favor. Vamos lá. Eu tenho um triângulo equilátero, circulei ele aqui, ó. Se ele é equilátero, todos os lados são iguais. E aí, o que ele me diz? Vou traçar uma bissetriz e essa bissetriz é a mediatriz do lado BC, por ele ser um triângulo equilátero. Então, dividiu. O lado BC valia A. Quando eu divido ele ao meio, né, então eu divido ele por 2. Ficou A sobre 2, beleza? O ângulo que era de 60 virou 30. Olha ele aqui, ó. Vim cá e desenhei só essa lateral aqui, ó. Então eu tenho AHC, eu tenho um dos lados que é A sobre 2, o lado que continua sendo A, e esse aqui a altura. Então eu tenho um ângulo de 30 e de 60 graus, beleza? Show de bola. Então vamos lá. Para calcular a medida da altura H do triângulo ABC, basta usar o quê? Teorema de Pitágoras, que a gente já vem usando aí no dia a dia. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho o triângulo aqui que eu vou desenhar para você, ó. Então aqui ele chama ponto A, H, C. Esse lado é o A, esse é o A sobre 2, aqui é o H que eu quero. Aqui eu tenho um ângulo de 60 e aqui o ângulo de 30 graus. Beleza? Então, através do teorema de Pitágoras, eu posso falar o quê? Que A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado. Até aqui está tranquilo, nada diferente do que a gente viu. Só vou desenvolver isso aqui, ó. A ao quadrado sobre o 2 ao quadrado vira 4, beleza? Agora o que eu vou fazer então? Vou dividir todo mundo por 4. Para tirar o mínimo múltiplo comum. Então, 4 por 1 é 4 vezes A ao quadrado, ficou 4A ao quadrado. Aqui fica 4H ao quadrado mais A ao quadrado. Posso vir aqui, pessoal, ó, eliminar isso. E o que eu vou fazer de diferente também? Eu vou reescrever isso. Como, professor? Então, esse lado aqui eu vou escrever para o lado de cá e esse eu vou para o outro lado. Tranquilo? Então, olha aqui para você, ó. Vou apagar aqui com o intuito de a gente ganhar um espaço aqui no nosso quadro. Então, o que eu vou escrever aqui, ó? 4H ao quadrado mais A ao quadrado é igual a 4A ao quadrado. Eu quero saber a altura, né? O H. Então, esse A aqui, ó, me incomoda. Então, eu vou adicionar menos A ao quadrado em ambos os lados. Resumindo isso aí, adiantando o processo, vai ficar 4A ao quadrado menos A ao quadrado. 4H ao quadrado é 3A ao quadrado. Divido todo mundo por 4. Quando eu divido isso por 4, facilita aqui, ó. O intuito é esse. Então ficou o quê? H ao quadrado é 3A ao quadrado sobre 4. Vem aqui, ó, tiro a raiz em ambos os lados. H, A ao quadrado é A. 4 ao quadrado, 2. Continua o quê? Raiz de 3.
Então, pessoal, com isso eu posso falar que a altura daquele triângulo é A raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Toda vez vai ser o A, que significa o lado, raiz de 3 sobre 2. Observando que é somente no triângulo equilátero. Anota essa observação aí. Então, vamos conferir que a resposta está aí. Agora, vamos determinar as razões trigonométricas do ângulo de 30 de 60 no triângulo retângulo HAC. Então, eu tenho aqui o triângulo AHC, beleza? Aqui vale A, aqui A sobre 2, e aqui é o que a gente acabou de calcular, que é A raiz de 3 sobre 2. Aqui eu tenho o ângulo que vale 60, e aqui eu tenho o ângulo que vale 30. Então, através das razões trigonométricas, a gente vai calcular isso, beleza? Nem precisava de desenhar, que já está aí, ó. Primeiro que nós vamos calcular o seno de 30. Então, vamos lá. Seno de 30. Seno de 30 é quem? Cateto oposto. Quem que está oposto ao 30? Quem que é a hipotenusa? Beleza? Então, vai ficar A sobre 2 sobre A. Qualquer número está escrito sobre 1. Divisão de fração, o que que a gente faz? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. É A sobre 1? 1 sobre A. Nessa multiplicação eu posso eliminar o A. Então, sobrou o quê? 1 meio. Então, eu posso falar que o seno de 30 graus equivale a 1 sobre 2. Tranquilo até aí, pessoal? Anota isso aí e acompanha comigo. Agora, nós vamos fazer o seno de 60 graus. Então, para fazer o seno de 60, eu preciso do cateto adjacente. Quem que é o adjacente a 60 graus? Está aqui. Quem que é a hipotenusa? Está aqui. Eu falei seno de 60, né? Então, cateto oposto. Errei aqui. Cateto oposto é o H e a hipotenusa é o A. Beleza? Então, vamos lá. Seno, cateto oposto, deu o H. Mas quem que é o H, pessoal? Nós já calculamos aí. É A raiz de 3 sobre 2. Sobre a hipotenusa que vale A. Esse A está sobre 1. Divisão de fração, o que que eu faço? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vai ficar 1 sobre A. Eu posso vir aqui, ó, eliminar isso aí. E aí, sobrou o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso escrever aqui, ó, que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Tranquilo, pessoal? Fiz aqui para você o seno de 30 e o de 60. Agora nós vamos fazer o cosseno de ambos os ângulos. Vamos lá? Cosseno de 30, eu vou pegar o cateto adjacente. Quem que é o adjacente? E quem que é a hipotenusa? Então tá fácil. Sabendo que o H é A raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. Cosseno agora. Cosseno de 30 graus é A raiz de 3 sobre 2 sobre A. Sabemos que está sobre 1. Então, A raiz de 3 sobre 2 que multiplica 1 sobre A. E aí a gente consegue eliminar. Então, eu vou concluir que isso é raiz de 3 sobre 2. Beleza? Então, eu posso escrever aqui, ó. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Professor, raiz de 3 sobre 2 foi o seno de 60. É isso mesmo, tá? Ele é o inverso um do outro. Então, sempre vai dar os valores iguais. Quando você calcular aí o cosseno de 60, você vai perceber que você vai achar 1 sobre 2. Eu nem vou fazer ele não, vou deixar isso aí de desafio para você fazer. E agora nós já vamos para a tangente. Então, a tangente de 30 é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vamos lá prestar atenção aqui comigo no quadro. Tangente de 30
Cateto oposto. Quem que é o oposto a ele? A sobre 2. Sobre o adjacente, que é A raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos lá. O que a gente pode eliminar? O A e o 2. Show de bola. Aí você vai falar para mim assim: professor, ficou 1 sobre raiz de 3. E sabemos que não podemos ter raiz de 3 no denominador. Então o que a gente faz? 1 sobre raiz de 3 multiplica raiz de 3, raiz de 3. É a racionalização. Ou seja, raiz de 3 sobre 3 vezes 3, 9. Raiz de 9. Que isso é raiz de 3 sobre 3. Então eu posso concluir que a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Beleza? Show de bola. Presta atenção comigo. Fiz a tangente de 30. Desafio. Você vai fazer a tangente de 60. Quando realizar a tangente de 60, quem que é o oposto a 60? Circulei aqui, ó, o H de vermelho agora. E o adjacente? A sobre 2. Só calcular isso aí. Vamos dar uma continuidade aqui. Vou criar aqui todos para você, ó. Então, seno de 30 é 1/2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60, raiz de 3. Lembra que eu falei que elas eram iguais? Olha para você ver, ó, o seno de 30 virou o cosseno de 60. Cosseno de 30 virou o seno de 60. Beleza? Então, pessoal, na apostila, depois de você desenvolver o restante, ele te deu uma tabelinha, né, com os valores de 30 e 60 e te pediu aí o seno, cosseno e tangente. Você vai desenvolver passo a passo igual eu fiz. E aí é só colocar os valores, os respectivos valores. Tranquilo até aí, né? Vamos para as nossas atividades dessa semana aí. Questão número 1. Seguindo os dados acima, calcule a tangente de 60 e depois preencha a tabela a seguir. Você lembra lá da nossa atividade que a gente não calculou a tangente de 60? Vamos fazer ela aqui? Eu tinha o seguinte. Eu tenho um triângulo HAC. Aqui vale A raiz de 3 sobre 2 e aqui vale A sobre 2. O ângulo de 60 está aqui, beleza? Então, quem é a tangente de 60? Tangente de 60 é igual ao cateto oposto A raiz de 3 sobre 2 sobre o adjacente, A sobre 2. Pessoal, hoje eu vou deixar como desafio. Você vai dar continuidade nisso aqui. Rever um pouco o nosso vídeo aí anteriormente aí, que a gente faz essa divisão de fração. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E aí você vai chegar na resposta, né? A resposta é o quê? Raiz de 3. Esse aqui que você vai ter que chegar, beleza? Se não conseguir, entre em contato com a gente aí no Tira Dúvida. Vamos para a próxima atividade. Para relembrar as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo que estão destacadas abaixo, calcule o valor da medida em cada uma das figuras a seguir, considerando a representação esquemática fora da escala. Então, nós colocamos aqui com o intuito de relembrar o que é seno, o que é cosseno e o que é tangente. O importante é saber que um é cateto oposto sobre hipotenusa, o outro é adjacente e o outro é o oposto sobre a hipotenusa. Não fica muito focado nas letras, porque dependendo do autor do livro aí, ele pode alterar essas letras aí e você errar na atividade. Então, vamos lá para a letra A. Pediu o seguinte: eu calcular o valor de x. E aí você vai observar o que você tem. Eu tenho um ângulo de 30, eu tenho o oposto e eu tenho a hipotenusa.
Se você tem o oposto, então você vai usar seno. Vamos lá, então. Então, o que vai ficar aqui, ó? Seno de 30 é igual a x sobre 20. Quando nós calculamos seno de 30, nós vimos que é o quê? 1 sobre 2. Só olhar na tabela. O que eu faço aqui agora, pessoal? Multiplico cruzado, né? Então, o que vai ficar? 2 vezes x, 20 vezes 1, 20. Divido todo mundo por 2. 2, pessoal, dividido por 2 é 1. 1 vezes x, x. 20 por 2 é 10. 10 o quê? Centímetros. Professor, por que é 10 centímetros? Só você olhar no enunciado aqui, ó. Centímetro. Então, você já sabe que isso aí é 10 centímetros. Vamos ver a resposta aí da atividade. Tá lá em cima, lá, ó. X igual a 10 centímetros. Então, estamos certo aí. Estamos no caminho correto. A letra B, pessoal, é a mesma atividade. Só que quando você fez a análise, você tem o quê? O cateto, a hipotenusa e o cateto adjacente. Então, nós vamos usar o quê? Cosseno. Beleza? Vamos lá, então. Olha para você ver, ó. Cosseno de 60 é igual a 8. Errei, não é 8. Cateto adjacente, x sobre 8. Cosseno de 60, olha lá na nossa tabelinha, era quem? Raiz de 3 sobre 2. X sobre 8. Professor, o que eu faço agora? Multiplique isso aí cruzando, né? 2 vezes x, 2x. 8 vezes raiz de 3 dá 8, raiz de 3. Divide todo mundo por 2 e aí ficou fácil a atividade. 2 por 2 a gente corta, x, 8 por 2 é 4. 4 raiz de 3 centímetros. Beleza? Show de bola, né, pessoal? Vamos lá para a resposta? Olha para você ver lá, deu 4. Tem algum erro aí. Vamos analisar qual erro que é aí? Vamos ver, cosseno de 60. Então, vamos construir a nossa tabelinha aqui, ó. 30, 60, eu tinha seno e cosseno. Então, é 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. Olha o erro aqui, pessoal. Por isso que é importante sempre rever a tabela. Beleza? Então, nós erramos em quê? Nesse valor aqui, ó. Vamos apagar aqui e a gente faz de novo. Então, vai ficar 1 sobre 2 é igual a x sobre 8. Multiplicando cruzado, 2x é igual a 8. Divido todo mundo por x, por 2, né? X é igual a 4. Viu a importância de ter essa tabela aí sempre em mãos? Beleza? Então, tá ok. A letra C, você vai perceber que você tem quem? Você tem o cateto oposto e você tem a hipotenusa. Então, você vai fazer ela com um seno. Beleza? A resposta está aí. A letra D, você tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, você faz usando cosseno. A resposta já está aí também para você. A letra E, você tem quem? O ângulo, você tem o cateto oposto e o adjacente. Então, você faz usando aí a tangente. E a letra F, você tem o ângulo de 30, então você tem o cateto oposto e o adjacente. Então, também você vai fazer usando a tangente. Beleza? Pessoal, nós ainda temos aí a questão 3, né, que vai mostrar aí uma figura e ele pediu para calcular o valor dessa distância que eu vou marcar para você de vermelho. Qual que é a ideia dessa atividade aí, pessoal? Você tem quem? O ângulo de 60, você tem o cateto adjacente. Então, só usar o cosseno. Quando você aplicar o cosseno aí, você vai chegar que a distância, que seria a hipotenusa, é de 240, beleza? E a próxima atividade que nós temos, na atividade número 4, ele me deu esse desenho, que ele pede o seguinte, ele quer calcular a altura, beleza?
Então você tem que lembrar que você tem esse 1,8 aqui. Através do cosseno de 30 você tem hipotenusa e acha o x. Mas o ideal aqui às vezes é usar o tangente. Aí você tem esse e acha essa altura. A hora que você calcular essa altura, soma com 1,8 e tem a altura total. Beleza? Pessoal, vamos ficando por aqui, a resposta está aí. Um grande abraço, rever a nossa aula lá no Conexão Escola. Entre em contato com a gente no Tira Dúvida. Um abraço e até mais.